Cheguei. Seja Aqui estou. bem-vinda. Estava aqui falando, Obrigada. fiz toda uma introdução aqui para falar do tema da nossa live, aqui para falar essa questão de ativismo e arte, né? E Aham. porque, na verdade, ao pensar em te convidar, comecei a pensar quais seriam os assuntos e me veio à mente esses dois temas, né? Que é o ativismo e a Uhum. arte. Então, queria começar te perguntando como é que começou a tua relação com a arte. A arte, para mim, é sempre complicado responder. Hoje eu ainda estava tomando banho e pensando assim que tu ia perguntar isso e é difícil para mim. Eu sempre acho que tem a ver com o fato de que eu lia muito e escrevia quando era criança. Então, na minha família se pensava que eu iria para o lado da literatura, porque eu cheguei a ganhar prêmio de literatura e escrevia muito. Mas eu acho que também teve o envolvimento da minha mãe com moda. A minha mãe tinha um estúdio de moda, então eu cresci no meio dos tecidos, das costuras, dos bordados. E isso tudo envolvido com toda uma cultura na minha casa, que era muito envolvida com literatura, os livros eram os grandes. O que meu pai tinha de precioso para ele eram os livros, a questão de ter uma família muito voltada para isso. E daí eu comecei a estudar, até durante a pandemia eu comecei a digitalizar fotos do início do século XX, assim, da minha família. E aí comecei a resgatar contatos e descobri que tem muitos familiares nossos que até eu nem tinha muito contato, que são das artes, especialmente da música, muitos. E então tinha um primo pintor que morreu ano retrasado lá no Rio. Acho que isso vem, assim, não tem como dizer, eu sempre pensava que era por causa da literatura, mas eu acho que talvez seja alguma coisa ancestral, assim, não é muito, como tudo que eu acho que tudo que a gente faz, meio que, se a gente se deixa levar, a gente acaba indo onde era para ser, né, o lugar da gente ali. Estava te apresentando antes, então estava falando de todas essas áreas que tu atua, né? Cineasta, fotógrafa, artista visual, VJ. E como é que tudo isso começou a surgir na tua vida? O que veio primeiro? Primeiro, primeiro eu comecei a escrever, aí na adolescência eu comecei a trabalhar com moda, e da moda, como eu era muito louquinha e as minhas roupas não eram roupas normais, assim, eu usava uma expressão horrível, eu achava que eu era vanguarda, eu achava bonito usar essa expressão. E daí da moda, por eu ter essa relação da moda pesquisadora e crítica e falando mais de comportamento do que tendência, acabou que eu fui me envolvendo com fazer figurino para dança, figurino para show, e aí figurino para vídeo, e daí do vídeo já compra câmera, aí já compra câmera e já entra numa banda, daí já começa a tocar baixo. Aí quando eu vi, eu estava muito confortável nesse lugar da arte híbrida, né? Nesse lugar onde a gente busca saber estudar muito, se aparelhar com muitas ferramentas, sem ser um especialista, né? Sem ser, com todo respeito a quem é só pintor, só cineasta, porque daí o que me parece é que quando tu te torna um especialista, cada vez tu fica mais. Então o cara é só músico, dele é só músico de só um estilo, e aí vai. E pessoas mais híbridas como eu vão indo ao contrário. A gente cada vez abre mais o leque. Então, às vezes, tipo, hoje eu voltei. Ontem eu comecei a olhar fotos e voltei com a coisa nessa madrugada de interferência em fotografia. E eu estou fazendo um livro de poesias agora, de poesias antigas minhas, desde 2015 que eu vinha escrevendo e fotografando e fazendo a fotografia desses poemas, e agora eu estou me envolvendo com uma artista visual que usa bordados, então os poemas vão ser bordados, e aí as fotos vão ser impressas no tecido, e o livro vai ser de tecido. Então Legal. é uma loucura que é prazerosa, que atrapalha, que incomoda, que causa, né, desconforto às vezes em algumas pessoas, dificulta, né? Quando tu faz muitos trabalhos, as pessoas meio que ficam pensando, poxa, ela não sabe o que quer, ou aí tu tem que estar sempre se defendendo, né? Tu tem que estar sempre se explicando.
Isso nos torna pessoas muito, talvez, conceituais e verborrágicas. Por isso que o artista contemporâneo é tão de explicar uma coisa, às vezes, simples. Porque eu acho que a gente acaba tendo que estar sempre preparado para provar que sim, tu pode ser um artista que se expressa por várias mídias, técnicas, tecnologias. É isso. E vamos começar a conectar, então, os dois temas daqui da live aqui, né? E o ativismo, quando é que tu começou a ter alguma causa que tu lutou? Quando é que tu começou a enxergar isso na tua vida como algo importante? Eu venho de uma família esquerdista, né? Meu pai era um cara muito conectado muito desconfortável e incomodado com as diferenças de classe. E minha mãe é uma pessoa muito sempre querendo colaborar com os outros, querendo estar presente e ajudando as pessoas ao redor. Então, em cima disso, eu fui sempre, eu e meus irmãos também são assim, nosso olhar estava sempre ali. Era muito engraçado. E aí, quando tu se torna ativista e voluntário, né? Esse lugar do voluntariado, tu começa a notar que parece que tem coisas, até na primeira vez que eu resgatei um animal, que eu preparei uma ação para resgatar, na verdade vários animais, eu lembro que o meu texto, eu falava sobre isso, assim, esse lugar onde tu tá passando e tem um olho e uma voz ali que te pede socorro e ninguém vê, e todo mundo passa e ninguém vê, e tu vê. É a tua vez, é a tua hora de fazer alguma coisa. Então, toda vez que alguém começa, ainda hoje uma garota que em Canoas encontrou um cão numa situação horrível, e eu comecei a dar as dicas para ela. Não pede socorro, não pensa que as ONGs são milagrosas, as ONGs são pessoas como nós, é um monte de, maioria de mulheres, inclusive, pessoas que estão largando suas vidas pessoais, que estão endividadas e que estão salvando os animais. Então, não é dizer essas ONGs não ajudam, essas ONGs são pessoas como nós, que tem esse olhar, que vem. Então eu posso aqui, de onde eu estou, em Porto Alegre, sem poder ir aí agora te ajudar, porque eu estou ajudando outras 1000 coisas, eu posso te orientar como tu faz agora e começar a tua primeira ação. Porque foi para ti, tu teve esse olhar, tu viu aquele ali, aquele ser precisando de ajuda. Começa agora, e vai, mas depois que vai não volta. Porque o ativismo é assim, tu é louco, assim, se eu não me controlar, eu passo fome. Porque há fases, agora na pandemia, em vários momentos da minha vida, eu fiquei 90% do meu tempo ativista. Sem me lembrar que eu precisava comer, que eu precisava pagar minhas coisas, que eu tinha que... Calma, Bia, tu tem que trabalhar, tu não pode abandonar o estúdio, tu não pode abandonar os projetos comerciais também. Então eu acho que assim foi entrando na minha vida. Eu comecei ativista, esse lugar mesmo, assim, da ação com salvamento de animais silvestres e também animais domésticos. Mas depois eu fui me envolvendo com outras coisas. Eu já fiz muito trabalho com pessoas, com meio ambiente, água. Onde eu tô, especialmente nas férias, as minhas férias são ativismo. Eu vou com câmeras boas, lentes boas, e de algum modo eu estou envolvida em salvar o lugar onde eu estou. É uma coisa louca. Eu chego ali, já percebo, estão detonando aqui, estão poluindo ali, sabe? Eu vejo. E aí eu saio chamando as pessoas. Então, mas interessante isso que tu comentou, né? Porque às vezes as pessoas têm uma tendência, né, a querer cobrar muito de uma ONG. A ONG tem recursos limitados, depende às vezes de doação, depende de trabalho voluntário. As pessoas estão ali no seu momento de folga, porque é exatamente isso que tu falou, né? No momento em que tu não ganha para fazer aquilo, tu tem que ter, em algum momento tu tem que trabalhar, né, para poder pagar tuas contas, para poder inclusive continuar reinvestindo nesse trabalho ativista, né? E às vezes as pessoas têm uma coisa, uma cobrança às vezes, como se fosse um órgão governamental com verba disponível, né? E não é a mesma coisa. Como se fosse uma autoridade. De autoridade a gente não tem nada, especialmente de 2018 para cá, assim, é muito pior, porque começa a se naturalizar esse chamado contra
né, os ativistas contra as ONGs, contra os voluntários. Então, a culpa é deles, eles pegam dinheiro. Há uma ilusão de que as pessoas têm algum dinheiro. E se tu for ver em Porto Alegre, bem aparelhadas, com sede, etc., eu acho que a gente deve ter uma ou duas. A maioria é uma ONG que é a casa da pessoa. Então é ali que a gente se vira. E há uma coisa de... Quando o Bolsonaro ganhou o primeiro turno, em 2018, eu lembro que eu fiz um texto a respeito, porque ele vinha dizendo, eu vou acabar com as ONGs, eu vou perseguir as ONGs, esses ongueiros, e eu ainda fiz um texto, gente, a gente já é tão frágil, esse cara vai matar pessoas, ele vai incentivar coisas terríveis. Dito e feito, ele ganhou o primeiro turno, no dia seguinte, um ativista, artista, músico, preto, professor de capoeira, foi assassinado por um eleitor do Bolsonaro em Salvador, na Bahia. No dia. Isso é icônico, isso é simbólico, isso é uma luta. Quando os brigadistas foram presos, apagando incêndio. Então, a gente vê o quanto isso é ação e reação. Eu sempre tive muito problema com dar essa nomenclatura ativista, porque muitas vezes eu faço o ativismo do debate, de manter as páginas, nem sempre eu estou a campo, que é o que eu gosto. Quando eu estou a campo, eu posso estar fedendo, suada, suja. Eu estou ali me sentindo gente quando eu estou atuando. Parece que eu estou fazendo acontecer, salvando uma vida. Mas quando eu tô... Então eu tinha esse problema, assim, nem sempre eu tô a campo. Eu tô fazendo o ativismo, que é importantíssimo, de divulgação e de chamado, de incentivo, de esclarecimento. Mas quando começou essa perseguição, eu me colocava como voluntária. Quando começou, aí veio esse pertencimento, né? Tipo... Eu sou uma ativista e passei a ter esse orgulho. Então é ação e reação. No momento em que as pessoas começam a dizer que nós somos demônios, que nós estamos enriquecendo com dinheiro não sei de onde, né? Que cada vez menos tem. E aí tem esse problema da pessoa que usa o que sabe de arte para o ativismo, daí é duplamente passa fome, né? Porque tu tá perseguido por ser artista e por ser ativista. Artivista, como fala um amigo meu de Recife. Então... a partir de 2018 eu passei a ficar confortável, assim. Sou uma ativista com todo orgulho e de várias causas, né? É uma ativista de vida. Isso que eu acho, assim, que me dá um prazer e ao mesmo tempo, às vezes, uma tristeza, porque é tão pouquinho, né? A gente faz um pouquinho e eles desmontam um pocão, matam um monte, a gente salva um. É complicado, mas é isso aí. Mas eu acho que esse trabalho de formiguinha ele também é importante, né? Porque eu acho que tem muita gente que fica muito inerte, assim, às vezes olha assim, não tem muito, não tem o que fazer. Não, e na verdade a gente tem que fazer alguma coisa, né? E quando tu fala que tu é ativista de várias causas, cita aí algumas pra gente. Bom, eu defendo animais, né? Sou bem envolvida com isso. Estou inclusive desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre bugios. Então já fui a campo, já fotografei, já fiz uns pequenos vídeos e estou esperando acabar a pandemia para voltar para esse trabalho. E é um trabalho que eu sou muito viciada em macacos, né? Eu sou apaixonada. E aí, quando eu comecei a fazer o trabalho com bugios, assim, ficava aqueles pequenos bugios grudados no corpo. E aquilo para mim, eu queria ser um macaco. É muito louco. Então, um dos meus ativismos é o bicho urbano, que eu trabalho bastante com isso, incentivo, procuro ajudar bastante quem trabalha bem mais que eu, porque tem mulheres que fazem disso, sim, tem um sítio com 200 cães e gatos, cavalos e vacas e animais resgatados, então tem mulheres que são bem mais ativas do que eu. Mas eu trabalho bastante nessa parte de animais, né, silvestres e não, e urbanos também, que eu chamo de animais urbanos. Eu não gosto muito da coisa do domesticado. O pet, então, não usa essa expressão, assim. Mas a luta para que não se venda animais, a luta para que não se compre animais, a luta para que não se escravize uma vida. Então,
Esse é um ativismo muito forte em mim. E eu luto bastante pelo meio ambiente e faço bastante ativismo na questão do voluntariado com relação a pessoas em estado em necessidade, né? Então, pessoas em estado de rua, muitas vezes eu organizo ações ou vou sozinha. Então, durante a pandemia, ajudei muita gente, assim. Tipo, chamava as pessoas, conseguia doação, conseguia, sabe? Assim, durante a pandemia, eu consegui até geladeira para uma família. Eu fui em cima mesmo de ajudar, porque havia gente passando fome. E aí eu buscava tudo que eu pudesse fazer. Estava com pouco trabalho, bem difícil mesmo para gente, né, que trabalha com cultura. Eu falei, eu não vou ficar aqui me sentindo triste. Então, eu fui para esse lado, assim, dei mentoria para mulheres que faziam trabalhos mais artesanais, que não sabiam usar as redes sociais para vender seu trabalho. Daí eu fui lá ajudar gente do país todo. Eu fiz muita coisa. Então, no geral, eu faço aquilo que me aparece, que vem, assim, tipo, aparece diante de mim. Daí eu vejo que é para eu ajudar, porque passa na tua frente, tu não tem como evitar, né? Daí tu olha em volta, pô, só tá eu aqui, sobrou para mim, vou ajudar. E é geralmente isso. Mas isso porque tu tem um olhar sensível, né? Porque eu acho que tem muita gente que prefere virar o rosto pro lado e fingir, não é comigo, Tem, né? Eu acho que tem. tem bastante gente. E tem gente, inclusive, que tenta nos demover, né? Pessoas que até gostam da gente falam, ah, não pensa nisso, não te desgasta com isso. Tem muita gente legal, por exemplo, que prefere fazer doação, participar de vaquinha, mas que não gosta de estar na hora da ajuda, né? Porque se sente mal. Porque a gente tem que ser muito forte, né? Às vezes a gente, no ativismo, tu vê sangue, sujeira, vômito, cocô. Tu vê coisas ruins. Sim. E cheiros ruins. Só que é muito engraçado, porque eu não consigo ver. Se eu estou repassando uma divulgação, eu já ponho ali na minha página Somos Animais, eu já coloco o hashtag gatilho e eu procuro não olhar. Eu leio o texto para ver se é verídico, ver se tem ali todas as seguranças para não passar fake news, mas as imagens eu procuro não olhar. Isso é engraçado. De longe eu não consigo ver as imagens horríveis de pessoas ou animais ou de queimada. Isso é tudo muito triste. Mas se eu tô presente, parece que uma coisa toma conta de mim, assim. Que daí eu não tenho aquele mesmo medo de ver. Porque daí tu tem que fazer. Então tu arregaça as mangas e vai e faz, assim. Então é meio isso, assim, não eu faço aquilo que vem para fazer. E uso o que eu sei de arte. Onde eu posso usar minha câmera, onde eu posso usar minhas lentes, onde eu posso usar o domínio que eu tenho de saber fazer divulgação por internet. Então, eu sou muito boa em conseguir doação, porque eu tenho bastante seguidores e porque eu sei como fazer um bom card, ali um bom cartaz, né? Todas essas tecnologias eu domino muito bem no meu trabalho, por causa do meu estúdio. Então, é o que eu entrego. Cada um entrega o seu saber, né? Tem pessoas que têm dinheiro para dar, melhor, dão dinheiro. Tem pessoas que doam coisas. E eu consigo, quando eu não estou a campo, eu consigo doar o que eu sei fazer, que é trabalhar com artes gráficas, vídeo, edição de vídeo, é o que eu dou. O que é muito importante, com certeza. Antes da gente passar aqui, eu quero falar um pouco sobre os teus projetos, mas tem um assunto que a gente falou antes da live, que eu acho que é importante a gente citar aqui, porque tu falou ao longo da nossa conversa, que tu já comentou várias vezes assim, tem mais ativistas que são mulheres nas ONGs, eu ajudei mulheres. Mas a gente estava conversando antes sobre essa questão de se dizer ou não feminista, né? Então eu acho que a gente poderia, acho que é uma conversa interessante da gente ter, né? Queria então te perguntar, no atual momento, tu se apresenta como feminista? Tá complicado para mim nos últimos dias. Eu tenho essa. É inerente ao meu trabalho falar do feminino. Desde o do meu primeiro texto na vida,
e desde o meu primeiro filme, nos meus projetos de fotografia, agora até transgredi um pouco durante a pandemia, comecei um projeto chamado Isolamento, que são mais homens os retratados, que são homens que estavam isolados pelo lado de fora, né, porque estavam cuidando da cidade, das obras, da manutenção para a gente poder ficar resguardadinho. Mas, em geral, meu trabalho tem um viés feminino. Por outro lado, de uns tempos para cá, eu fiquei achando que falta muito para gente, para essa geração de mulheres vivas agora, atuantes agora. Quando eu falo essa geração, eu não falo da nossa, nem de quem tem 20 ou de quem tem 70, mas eu falo essa geração de mulheres atuantes hoje na sociedade. Eu acho que essa geração precisa discutir mais sobre o que é esse lugar da feminista. Eu tenho visto que a gente, às vezes, confunde o que é o feminismo e não busca a empatia no que é o feminismo. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas eu vou dar um exemplo, tá? Que eu acho que a gente chegou até a conversar nesse exemplo, eu já dei para algumas amigas. Há uns 2 meses atrás, havia um garoto que eu até seguia, um garoto de periferia, que era motoboy, assim. E ele, bem novinho, devia ter uns 20 anos, e ele era pai solo. Então ele, como qualquer uma de nós faria, ele tinha no Facebook dele, ele mostrava ele com a lida do filho, sábado à noite. Então ele, tô aqui trocando a fralda, tô aqui cuidando do fulaninho, eu não vou sair, mas, pô, caras, isso é legal, façam o mesmo, cuidem do filho. Então ele fazia isso, e aí mulheres mais velhas chegavam e davam um toque. Então ele arranjou ali um acolhimento. Mulheres diziam para ele, o remédio é tal. Quando ele dizia, eu não sei o que o guri tem, o negócio é tal. E as pessoas, como fariam com uma menina, faziam com ele. Aí um monte de meninas jovens feministas, que também ainda não eram mães, então não sabiam bem a dificuldade que é ser uma mãe solo, ser um pai solo. E quando tu é pai solo, o lugar de fala, ele é mais, ele tem menos visibilidade e as tuas dificuldades são mais difíceis de aparecer, porque os homens geralmente não cuidam das crianças do mesmo modo que as mulheres. Então, como esse garoto faria para encontrar alguém com quem ele trocasse? Não é como uma menina ligar para uma amiga sábado de noite e dizer, o que eu faço? O guri tá com cólica. Ou para a mãe. É um garoto que estava ali, e o amigo dele ia dizer, vai te fuder, tô aqui com uma mina, tô no rolê. Então, para ele era muito mais difícil. Eu entendi assim, como mãe. Eu entendi assim. Porém, eu notei várias meninas feministas dizendo que é biscoito, onde já se viu, aparecendo. E os xingamentos a ele eram terríveis. E eu tentei fazer textos dizendo, gente, ele está fazendo tudo que a gente sempre quis, e a gente está xingando porque ele está fazendo. Vamos trazer esse menino para cá, porque a gente está pensando... Enquanto vocês xingam esse menino, insultam tanto, ele está com um bebê. Essa energia horrorosa está indo para esse bebê. Esse ódio não está indo para ele, é para essa criança que está ali, que merece ser cuidada por todos nós, porque para mim as crianças são de todos, de toda uma sociedade. Então ele estava pedindo um apoio, eu não via motivo para ele. As meninas não queriam que ele aparecesse. Então eu comecei ali a entender que talvez falte muito para a gente entender o que é feminismo e se feminismo realmente é ódio dos homens. E isso que eu tenho vários traumas, tenho vários problemas com homens, mas eu não sei se eu quero viver com ódio. Eu quero igualdade. Eu quero justiça para todos os feminicídios, para todas as agressões que eu vivi, que todas as mulheres viveram, porque duvido de uma mulher que diz que nunca sofreu com a misoginia, com o machismo, com a exclusão. Eu quero essa justiça, mas eu não quero ela em cima do ódio, mesmo que eu às vezes me sinta muito revoltada. Mas aí como é que eu transfiguro? Como eu transformo essa minha revolta? É ir para a internet, gritar e chamar eles de 1000 coisas? Ou é buscar uma transformação nessa sociedade? Começando por uma legislação que funcione e mais a longo prazo uma mudança
de mentalidade, uma consciência social de todos, seja qual for o gênero. Então, acho que isso me dificultou de uns tempos para cá, a questão do feminismo. Eu vi muitas vezes, outro dia eu vi um cara nos Estados Unidos, que era um homem negro, e ficou 5 anos preso porque uma mulher loira mentiu que ele tinha sido estuprador dela. E ela fez isso por ela ser loira, ele não foi acreditado. Então, eu sei que é entre uma maioria. Eu não estou negando que a maioria é verdade. O que eu estou dizendo é que isso é a mesma coisa que a gente defendeu uma pena de morte num estado onde a legislação, onde a justiça não funciona bem. Então, o que eu acho é que o ódio não vai levar a nada. A ação vai levar. Pois é, porque só uma coisa. Sim, pode continuar. Nós não vamos deixar de ter filhos homens. Tu entende? Era só isso. Então não adianta odiar os homens. A gente não escolhe se vai nascer homem ou mulher. E pode nascer um travesti, pode nascer como a Linda Quebrada falava ontem. Que sonho que as pessoas olhem e digam, legal se meu filho for um travesti. Então, a gente não sabe se ele vai nascer assexual, o que ele vai nascer. Mas, então a gente não pode dizer que a gente odeia todos os homens do mundo, porque a gente pode ter um filho homem. O que tu vai fazer? Vai jogar teu filho fora? Então tu vai ter que educar esse filho, para que ele não seja machista, né? Então, acho que não é pelo ódio, né? É pelo abraço. A gente não tem que ser contra os homens, a gente tem que ser contra a masculinidade tóxica, né? Eu acho que é outra coisa, né? Eu sempre costumo falar, né? E já fiz algumas postagens dizendo isso aí. Eu sou feminista, mas eu fui criada pelo meu pai, então eu não tenho como odiar os homens. Eu fui criada por uma figura masculina, né? E eu tenho amigos homens, são amigos muito legais, são irmãos de verdade, assim, com quem eu já contei em vários momentos de dificuldade. Mas é que eu acho que a gente tem que ser contra, e os homens legais têm que ser contra junto com a gente, a masculinidade tóxica, né? Eu tive alguns meses, eu fiz uma entrevista aqui sobre o fim do patriarcado, com um amigo meu que é historiador, e ficamos muito tempo conversando sobre isso. Vamos falar sobre o fim do patriarcado com o homem. Ele não queria aceitar. E aí ficamos debatendo sobre isso, né? Porque ele não queria, ele falou assim, você, imagina, as mulheres feministas vão me matar. Eu falei, não, acho que a gente tem que fazer uma abordagem para que essa live também seja assistida por homens. Porque não adianta só nós, mulheres, ficarmos defendendo o fim da masculinidade tóxica se os homens não entenderem o que é isso, né? Eu sou mais também desse discurso mais conciliador, né? Claro que quando a gente tem que ficar revoltado contra o que é errado e contra o que não é legal, mas eu tenho percebido, e te fiz essa pergunta também porque eu tinha te comentado fora do ar que a Júlia Bart, quando eu entrevistei ela também falou, eu tenho preferido não me posicionar como feminista. Eu trabalho com uma escritora que também me disse assim, não, Flávia, mas eu não posso dizer que eu sou feminista porque eu não estudei sobre isso. Então eu tenho percebido que talvez o feminismo ele não esteja sendo inclusivo com todas as mulheres como deveria, né? Não sei se tu concorda com isso. Eu acho que eu não gosto de dizer elas estão erradas, as mais jovens estão erradas, as mais velhas, eu não gosto de dizer isso, eu gosto de usar sempre essa coisa do coletivo, nós, porque eu acho que onde a sociedade erra, todos erram, ninguém é melhor ou mais esperto do que ninguém. Então eu digo que nós temos que estudar melhor isso, nós temos que nos preparar e debater muito mais isso. Eu vi outro, eu sempre conto essa história, porque eu acho bem, é um exemplo muito bom, assim. Eu trabalhei com uma menina que ela tinha uns 25 anos, e ela e as amigas, elas tinham feito um grupo da Lua, que elas entregavam o sangue da menstruação para as plantinhas, assim. E no grupo delas, só podia fazer parte quem menstruava. Porque no pensamento jovem delas, elas pensavam assim, quem não menstrua não é mulher, porque homem não sabe de nada, homem não tem útero. Aí um dia eu trouxe a discussão para elas. Então vocês estão negando a mulher trans, porque ela não tem útero. Vocês estão negando a mulher mais velha, porque o útero dela já não funciona, ela não menstrua. Vocês estão negando a mulher até mais nova, que precisou tirar o útero. Nem todas as mulheres menstruam, amor. Então,
Aí, sabe, tipo, foi um debate louco, assim, do quanto a gente precisa aprender, e aí eu falo de empatia, aprender sobre o abraço, sobre contemplar todos, quando a gente fala de feminismo. E quando eu falo contemplar todos, a gente está falando de homens também. Porque o homem também vai ter que se desconstruir. E vários homens que eu conheço que estão se desconstruindo, assumem que falta muito. Vários. Eu não vi nenhum homem até hoje consciente que diga, ah, não, eu já sei tudo. Só quem diz é os babacas, porque os caras que estão realmente querendo se construir sabem, se desconstruir sabem. Porra, quanta merda eu já fiz, sabe? Pô, que vergonha de vários momentos. E daqui a pouco erra de novo, porque é cultural, né? A questão do machismo, ela é estrutural. Tu cresce ouvindo isso, seja menina, seja menino. Então, acho que eu não estou conseguindo me colocar mais como feminista, não. Acho que falta muito para a gente aprender, para que a gente possa se colocar assim, né? Acho que precisa saber uma nova definição do que é feminismo. Porque eu estou perdida na definição de feminismo hoje em dia. Me perdi. Onde entrou bastante areia nisso aí, a coisa ficou meio... Quando tu pega um copo d'água e tem uma sujeirinha no fundo e tu sacode, ficou essa coisa turva. Então, vamos definir, vamos estudar. Eu quero ler mais, eu quero estudar mais, eu quero debater mais para voltar a me considerar uma feminista. Acho que é um bom debate esse mesmo, e eu acho que também, acho que eu vou começar a passar por esse processo de reflexão também, porque sempre, de uns 5 anos para cá, com essa última onda do feminismo, eu sempre me falei, automaticamente sou feminista, tá? Mas de repente, tá, mas o que isso exatamente significa, né? Eu acho que é uma boa reflexão essa, que eu vou ficar de tema de casa aí, a gente pesquisar mais sobre feminismo. Eu também estou levando para o tema de casa, é importante. E Bia, vamos conversar um pouco mais sobre, quero que tu me fale dos projetos que tu está fazendo agora. A gente sabe que é um momento muito desafiador, para dizer o mínimo, né, para quem trabalha com cultura, né, tá bem difícil, assim, né, desde o momento quando começou a dita quarentena, que não acaba nunca mais. Como é que tá para ti esse momento? O que tu tem feito? O que tu precisou deixar de fazer, enfim? Eu passei um momento muito forte na pandemia. No primeiro momento, em março, quando eu cheguei com as minhas câmeras, estava lá fotografando surf, fotografando natureza, estava assim, naquele meu momento de verão, que eu faço muito trabalho com a natureza e volto, assim, outra. Cheguei em Porto Alegre e começou a pandemia, eu estava com um problema bem sério de alergia, eu tenho muita alergia, eu estava quase sem respirar. Muitas pessoas nem sabiam o que era e eu já estava antenada na pandemia. Fiquei com medo que tivesse até com corona. Então, no início de março, eu cheguei em Porto Alegre depois do carnaval e já me tranquei. Naquele primeiro mês eu surtei medo de morrer, porque eu estava vendo o que estava acontecendo na China, o que estava acontecendo em países da Europa já, como a Itália. Então eu estava com medo de morrer e estava com medo de passar fome. Porque eu cheguei e meus trabalhos parou tudo. Aí eu tive ajuda, fui para aquele grupo Boleto Mais Um, que no começo eram mais meninas artistas se ajudando. E aí umas 3 ou 4 pessoas me ajudaram naquele primeiro mês, porque eu estava pensando que ia acabar minha vida, que eu ia morrer de fome. Só que daí eu comecei a me engajar, comecei a me voluntariar. E aí eu percebi que começou a entrar naquele grupo gente mal mesmo. E eu comecei a me envergonhar de querer pedir ajuda. Gente que abria a geladeira e tinha filho para amamentar e não tinha nem luz em casa e a geladeira estava vazia. E aí eu comecei a meio que me envergonhar e disse, não, eu não quero mais ajuda de ninguém, eu quero ajudar. Passei a me voluntariar. Botar na internet, eu posso dar mentoria, eu posso ajudar a buscar material, eu posso fazer isso. E trabalhei loucamente com voluntariado e com ativismo, assim, preocupada com os animais também, distribuindo máscara para as senhoras, que tinha muita gente da terceira idade que estava sozinha em casa, muitas solitárias, e aí eu fui. Quando chegou em agosto, eu comecei a me sentir meio mal, porque começou a cair a culpa. E os meus trabalhos? Filme sobre o Júpiter parado. O projeto Isolamento, eu saí. Botei máscara, peguei câmera e fui pra rua fotografar os caras no lodo. Assim, fotografando pessoas
Até quem quiser entrar na minha página Bia Werther, na fanpage, procura o projeto Isolamento, porque já vai entrar o financiamento coletivo, vai virar livro, que são fotos de pessoas isoladas pelo lado de fora, lá nas ruas. E eu trabalhei nisso, e isso meio que me segurou um pouco. Só que quando eu comecei a perceber que o filme do Júpiter estava parado, e que isso vinha culpa, porque muita gente comprou camiseta, muita gente apoiando, e muita gente não sabe que cultura é difícil. E pode começar a vir reclamação. Eu comecei a sentir medo. Começou a vir medo em agosto. Tem o projeto do filme, tem um outro filme que chama Abissal, que também eu estava louca para recomeçar e ficava tentando recomeçar e não vinha. E aí vários projetos meus assim que eu não sabia o que fazer mais. Quando chegou setembro, eu passei o mês em depressão. Foi quando caiu a ficha. Estamos ferrados, vai chegar o fim do ano, eu não vou lançar o filme, eu não vou começar o outro filme, eu não vou lançar a exposição que eu queria, eu não vou fazer todos os meus projetos, inclusive esse livro de poesia que é todo de bordado, que é um livro em tecido. Então são dezenas. E as pessoas loucas, e eu comecei a fazer algumas lives bem experimentais, porque eu já fazia lives lá em 2008, 2007, então já é um outro tipo de live, já mais experimental, mais aberto, sem tanto enquadramento. E aí eu trabalhei para o The Intercept fazendo umas projeções, e foi uma das poucas coisas que eu fiz de rua, porque o The Intercept estava botando pessoas em várias cidades, e eu fiz as projeções em Porto Alegre, na época da saída do Mandetta ali, então eu projetava em prédios no meio da pandemia. Foi um trabalho de maluco, assim. E aí em setembro eu passei todo mês mal. Eu sofro de TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada. E começou aquilo. Não conseguia dormir, apneia, acordava gritando, medo. Parecia assim que eu não ia conseguir tirar mais meus trabalhos de dentro dos HDs. E até que agora começou outubro, muita meditação. Parei até com as lives, porque eu tinha feito uma live de um filme chamado Suco de Tomate, que foi meu primeiro grande filme, assim, de 2001. E aí eu fiz uma live debatendo o filme com pessoas que participaram, atrizes e tal, e o Zeca Brito, que é diretor do IECine. E nessa live, para piorar, umas meninas inventaram que eu estava entrevistando no meio da live um estuprador. E não havia, era o André Arieta e o Zeca Brito. E até eu provar que isso para elas, que isso não era, elas já tinham ido para um monte de gente, dito para um monte de gente, não entrar mais nas minhas lives, porque eu levava estupradores para as lives. Então, além de tudo isso, as pessoas estão muito ansiosas, então há muito nervosismo, e as pessoas ficam brigando entre si, como se a gente lutasse no gel para os grandes poderosos rirem da nossa cara, né? A gente fica numa arena brigando para quem realmente tem que... A gente não briga contra quem tem que brigar, né? Fica os pequeninhos ali, tipo as formiguinhas, brigando pro prazer deles. Então isso tudo me fez entrar numa depressão, e aí eu parei com as minhas lives. Aí agora, no comecinho de outubro, essa semana, de segunda-feira para cá, eu retomei meu trabalho. A tua live é a primeira, desde os primeiros dias ali de setembro, porque eu tava meio em depressão. A gente fica, né, porque é difícil as pessoas te perguntarem assim, como é que vai o filme? Como é que vai o projeto Isolamento? Pessoas que são fãs do trabalho, né, que estão na expectativa, que querem incentivar. As pessoas perguntam numa boa, mas quando a gente está num momento de muita ansiedade, parece que é uma cobrança, que é alguma coisa assim, eu não estou dando conta, né? Não, a pessoa está perguntando numa boa, né? Claro, pelo contrário, elas perguntam para incentivar, só que eu fico uma culpa, assim, meu coração, aí eu fico chata, mando áudios explicando, não tá assim, a fase tal parou, não sei o que, eu fico me explicando, porque eu fico, sabe, numa palpitação e numa culpa, assim, a gente fica com culpa, né? Eu acho que todo mundo, mesmo em outras áreas, durante 2020 teve culpa. Culpa de parar a vida,
Na verdade, parar a vida até seria bom se não fosse nessa situação, porque às vezes é bom, né? Mas acontece que a gente não queria ter parado, a gente tinha muitos planos, todos nós. E a gente parou. Então a culpa é uma coisa pesada. Mas agora eu acho que eu tô bem, assim. Inclusive tem um projeto chamado Mikri, que é o grito em Esperanto, que eu tô retomando, que eu acho que tem a ver com o momento. Que eu colho gritos, as pessoas me mandam os gritos, aí eu vou botando num site, tem vários gritos já lá. São berros, assim, que as pessoas me mandam. E aí isso eu vou transformar Legal. numa exposição. Eu já fiz até uma exposição com esse projeto em 2017, piloto, assim, e em 2018 fiz também. Aí na exposição a gente colhe mais gritos. E são esses trabalhos, assim, que eu tô indo e que eu não tô colocando os financiamentos coletivos no ar porque eu tenho medo. Porque tu põe, as pessoas estão sem grana, tu não pode prever datas. Então como é que tu vai pedir apoio para as pessoas? Tu tem que dar uma previsão. Então é tudo muito parado, né? É tudo muito. É muito triste. Mas. É que eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora também é um desafio para a saúde mental coletiva, né? Eu acho que assim, tiveram pessoas que a gente tem esse risco, né, da contaminação, teve gente que ficou doente, teve gente que infelizmente se foi, mas eu acho que quem está aqui saudável, com o corpo saudável, a mente nem sempre está, né? Então eu acho que a gente tem que tentar ser, se tu me permite te dar um conselho, tenta exercer a gentileza contigo mesma, sabe? Não se cobra nesse momento, né? Porque eu acho que todo mundo quem não faz cultura, mas aprecia cultura, é apoiador, entende o que os artistas estão passando, pelo menos minimamente, sabe? De entender que parou tudo e é mais difícil, e ficou mais difícil, as pessoas estão com menos dinheiro mesmo para investir. Mas eu espero, né? Vamos torcer para que 2021 seja um pouquinho menos pesado e que tenha espaço para que a arte também floresça em novos projetos, né? Sim, E exatamente. queria te perguntar, Bia, a gente está agora assim, parte final aqui já da nossa conversa, passou muito rápido. Sim, eu falo muito, né? Não, imagina, mas foi ótima a conversa, tudo ótimo. Queria te perguntar assim, sobre tuas inspirações. Eu ia te perguntar mulheres que te inspiram, mas como a gente antes falou ali sobre incluir todo mundo, quais são as pessoas que te inspiram? Ai, é tão complicado isso, porque eu me inspiro todos os dias, sabe? Eu me inspiro, por exemplo, no projeto Isolamento, quando eu estava fotografando os garis, os lixeiros, os obreiros que estavam trabalhando nas catacumbas da cidade, eu entrava com câmera ali, me sujava toda. E quando eu estava trabalhando com eles, eles eram meus grandes amores. Não havia ninguém, nenhum, sabe, ninguém do máximo de cineasta, escritor, escritora e cineasta que eu tenha curtido na vida, nenhum professor da minha vida que fosse mais emocionante do que conhecer aquelas pessoas que gostavam de funk, que gostavam de pagode e que eu me vivia com eles e me tornei amiga de vários deles. Até dali pude fazer várias ajudas para pessoas, alguns com família, com necessidades. Então, o que eu digo assim é que a minha inspiração é cada dia. Hoje é tu, por exemplo, conversar contigo, saio daqui com inspiração. Certamente vai sair alguma coisa. E a inspiração é essa, assim, eu vejo um filme, é aquele ator daquele momento, né? Então, essa semana eu me inspirei muito na Marjorie deste ano, com aquela última cena do Sob Pressão, que eu acho ela uma puta atriz e falava daquilo. Então, claro que a gente tem os nossos, né? Os nossos os primeiros livros que a gente leu. Eu sempre gostei muito do Truffaut, né? Sempre gostei muito dos franceses, sempre gostei muito de novela vague, assim como sempre gostei muito de cinema novo. Então, claro que tem. E aí tem muitos homens, isso é engraçado, né? As primeiras referências são masculinas para a mulher que trabalha com cultura, pelo menos na minha idade. Hoje as meninas com 20 anos já têm muita referência de mulheres, mas a gente era muito mais homens. Então, claro, Garcia Marques, aquilo tudo que a gente teve acesso quando a gente era criança. Mas eu hoje posso dizer que as minhas inspirações são no dia a dia.
cada pessoa que eu encontro, cada animal que eu consigo ajudar, né? Cada pessoa que é legal comigo. Por exemplo, tem uma amiga chamada Ludruzina, que até parece que ela foi premiada agora durante Gramado, num projeto dela de série para TV, que é uma pessoa que me inspirou durante toda a pandemia, porque ela simplesmente, num sábado de manhã, me ligou, às 8 da manhã, e perguntou assim, o que tu tá precisando? Aí, quais teus projetos agora? Daí eu dei link dos projetos, ela estudou os projetos, olhou para mim e falou, tô botando R$ 1.000 na tua conta para ajudar no teu projeto. Que legal Isso é uma inspiração. As meninas como eu, sem dinheiro, que iam lá e diziam, Bia, tu tá precisando de ajuda. Então, sabe, quando tu te desespera e tu vai lá, e ela sabe que eu também vou ajudar ela quando eu puder. Então tem essa coisa, a nós no dia a dia durante a pandemia, as mulheres se ajudando no boleto mais um, ajudando outras mulheres a pagar os boletos. Então quando, e eu ouço pessoas dizendo ninguém se ajuda, a gente se ajuda. Então acho que a inspiração hoje é essa prova de que a gente se ajuda, de que essas pessoas do dia a dia, minha cadela, minhas gatas, minha família e as amigas e as pessoas que eu vejo, que eu nunca vi perto e que eu vejo fazendo coisas lindíssimas. Então, inspiração é o ser realmente humano, né? As pessoas que têm humanidade, essas pessoas para mim. As clientes que chegaram para mim e disseram, Bia, eu sei que tu não vai poder me fotografar, mas eu vou te pagar antes. Inclusive teve a Helena Dávila, que é uma artista plástica, que estava com umas obras para expor em Nova York, parou tudo e ela pagou a sessão de fotos, eu não fiz até hoje, ela me pagou em abril. Pagou antes, sabendo que eu não saberia quando poderia fazer as fotos por causa da pandemia. Isso para mim é inspirador. Esse coração das pessoas sabendo, confiando e sabendo que os artistas estão ferrados. Então isso para mim é inspiração, a humanidade. Eu ia te dizer que também as pessoas confiam e admiram o teu trabalho, por isso que é uma retribuição ao que tu faz e vem fazendo há tanto tempo. Eu acho que isso aí também é importante se pensar. Né? Que eu acho que às vezes as pessoas que são mais amargas, assim, dizem, ninguém ajuda e tal, mas às vezes assim, tá mal acompanhado, né, amigo? Se ninguém tá te ajudando nunca quando tá precisando, não sei, né? Eu penso isso ao menos, né? Eu ia ter pedido pra, né? Eu tinha pedido pra tu dar aí alguma dica de filme, o que que tu tem para indicar pra gente? Gente, eu esqueci de anotar o que eu podia dizer. Eu não estou conseguindo pensar em nada de agora, um filme de agora. Pode ser, alguns documentários. O que eu poderia pensar? Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou ser umbilical. Daqui a 10 dias vai rolar uma live de um longa que eu fui atriz, diretora de arte, produtora do Cinema 8 e o André Arieta foi diretor, eu fui co-roteirista, chamado Beatles. Nós vamos fazer uma exibição online e um debate desse filme, junto com Carlinhos Carneiro, que é do elenco, em homenagem ao Leonardo Machado, que infelizmente já nos deixou, junto com várias pessoas da equipe. Então eu vou vender meu peixe, que eu acho que estou precisando. O filme que eu aconselho procurem o meu YouTube, Bia Werther, e ali no YouTube vocês vão ver vários vídeos e vão começar a ver filmes nossos, porque a gente tinha tirado no ar, daí eu e minha assistente, a Luísa, a gente está começando a retomar. E ali, em alguns dias, vai estar o Beatles. Vale a pena assistir, é um filme muito legal, é um longa sobre uma banda dos anos 90 e uma noite louca na vida dessa banda. Ele é muito legal e eu sou atriz no filme, então vou vender meu peixe. Acho que é isso, desculpem. Fiquei curiosa porque eu já ouvi falar sobre esse filme, mas não assisti ainda, então já ficou uma dica legal aí pra gente ir atrás. É um filme de 2010 e a gente vai falar sobre ele de novo e fazer um debate. A gente tem uns minutos ainda, vou aproveitar para me despedir de ti com calma, agradecer de novo tu ter aceitado o meu convite e dizer para quem está nos acompanhando aqui que sexta-feira que vem eu vou falar aqui com a Bebê Baumgarten, assessora de imprensa, jornalista. Nós vamos falar sobre comunicação, mas também vamos falar sobre preconceito com a idade, que a Bebê tem escrito uns textos sobre isso.
muito legais, inclusive falando que isso existe na nossa bolha cultural esquerdista, que é tão desconstruída, Muito. mas que quando chega na hora da mulher envelhecer, já dá aquele olhar torto, assim. Então, acho que é um papo necessário também para a gente ter por aqui, né? Porque não, às vezes, inclusive as meninas jovens, feministas, desconstruídas e tal, às vezes não são tão... não tem Excluem esse as mais olhar tão... velhas. Exato. Uhum. Então, a gente vai ter esse papo por aqui na sexta-feira que vem, então, a partir das 10 da noite. E eu queria dar aí, Bia, dá o teu recado final, passa os teus contatos, vende teus peixes aí todos. Então, eu queria que todo mundo entrasse na minha página, Bia Werther, que é a fanpage no Facebook, me seguisse no Instagram e procurasse no YouTube. O YouTube tem algumas performances minhas, tem umas lives também bem interessantes sobre o meu trabalho ou sobre o trabalho de outras pessoas que eu entrevistei, inclusive sobre feminismo, tem um debate legal com uma psicóloga. E queria convidar vocês a seguirem as minhas redes, porque nas redes eu boto todo o meu material e no meu site dá para acompanhar processo criativo, dá para conhecer bastante do meu trabalho. Isso para mim seria um prazer. E eu queria te perguntar, essa live tu gravou? Fica gravada? Fica gravada aqui no Instagram e depois eu coloco no YouTube também. Tu Não deixa eu tá no colocar no meu? formato, claro, não tá no formato ideal Ah, para tá. YouTube, a gente sabe, né? Não fica tão bonito assim, porque tá o vídeo na vertical, mas eu acho que o conteúdo sempre é válido, né? Eu acho que, às Claro, vezes, claro. o conteúdo é mais importante, às vezes, do que só o formato, né? Então, tu vai estar lá Concordo plenamente. vai estar no YouTube também. E eu queria só aproveitar, já que a gente tem uns minutinhos, para tu explicar melhor, para quem, de repente, tu falou ali, o filme do Júpiter, para quem entendeu do que se trata esse projeto. Ah, tá. O filme O Garoto de Júpiter é um filme que eu estou fazendo sobre o Júpiter maçã, vida e obra, assim, voltada muito para a vida real dele, todos os momentos. O nome é Garoto de Júpiter porque é o ponto de virada e é o que mais me, para deixar bem definido que me interessa o processo criativo e ele como autor, né? Então, claro, vai contar um pouco do período anterior, tem entrevistas também do período anterior, claro, mas mostra bastante da vida dele pós-Júpiter. E é um longa-metragem, um documental, algumas pequenas cenas de ficção, assim, uns pontos de virada, poucas. Também não quero dar muito spoiler. Já tem bastante entrevista, o filme parou durante a pandemia, mas a gente está trabalhando em várias coisas, pesquisas, sempre tem o que dá para fazer dentro de estúdio, né, dentro de casa. E logo a gente volta com as entrevistas e tá ficando muito bonito o filme. Tem um trailer no ar na minha página, inclusive no YouTube, e tem uma página do filme chamada O Garoto de Júpiter. A gente tem vendido camisetas do filme para conseguir ajudar no dia a dia da produção. E vamos voltar com o financiamento coletivo, assim que tá tudo prontinho, só esperando baixar um pouco a pandemia e dizer dá para começar tudo de novo. Então tá, ó, estamos nos segundos finais aqui, dá tempo de eu me despedir de ti. Obrigado, Bia Werther, boa noite. Eu agradeço.